Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais. Esse é o número 114, pastor Herbert Almeida, da IMUBT Ferraz, São Paulo. O Bom Ministro de Deus, parte 1. Vamos falar em 3 partes e hoje é a parte 1, baseada em 1 Timóteo 4, 6 a 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando as palavras da fé, de boa doutrina, que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida, que agora é e que há de vir. Então, primeira parte, o bom ministro de Cristo, vamos falar sobre a piedade, vamos dar um destaque nesta expressão que Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa. Mas definimos em 5 partes como ser transformado num bom ministro de Deus, num bom servo de Deus. O que você tem que fazer para ser um bom servo de Deus? Nesta primeira parte, Paulo dá para o seu filho Timóteo 5 receitas. Primeiro, se considerar um filho de Deus, porque Paulo chama Timóteo de filho, meu filho amado. Está no capítulo 1, verso 2, onde ele diz, meu verdadeiro filho na fé. Você tem que se considerar um verdadeiro filho de Deus, um filho da fé. E certamente você se converteu ouvindo a pregação por meio de um vaso de Deus, um instrumento de Deus. Alguém te deu os primeiros ensinos da vida cristã. Você tem um pai espiritual, um pai na fé, uma mãe na fé, que certamente serve de referência, serve de exemplo para você. Mas você é um filho de Deus. Somente um filho pode se tornar um bom servo, né? Nós temos o direito de filho, mas nós temos o dever de servo. Então você tem que se considerar um bom filho de Deus. A segunda coisa é expondo uma vida saudável. Paulo diz para Timóteo, expondo estas coisas, falando estas coisas, vivendo estas coisas, expressando estas coisas, né? Que coisas? Vamos falar sobre elas, né? Mas você tem que ser uma pessoa que expressa vida, vida de Deus, vida espiritual. Se você tem vida, você vai expressar vida. Se você tem fé, expressa fé. Se você tem o amor de Deus que foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo, na sua vida vai fluir o amor. Terceira coisa, alimentando-se com a palavra da fé. Paulo diz isto para Timóteo, você tem que alimentar o seu coração com palavras de fé, palavras fiéis e verdadeiras, palavras de Deus, palavras poderosas, palavras que te dão ânimo, coragem para viver. A quarta coisa, ele fala desenvolvendo o seu conhecimento da boa doutrina. Então, o que seria a boa doutrina, né? Seria o conhecimento de Deus, a condição de ser um ministro, um mestre, um professor, alguém que está qualificado para conquistar pessoas com seu conhecimento e com seu bom testemunho. Então, isto é a doutrina. A doutrina é os ensinos das Escrituras, né? São as doutrinas fundamentais, os ensinos mais importantes, especialmente do Novo Testamento, da Igreja Cristã, para que você possa ser um professor, um mestre, né? Didaskalos em grego, que é ensinar com graça e profundidade, com discernimento as verdades de Deus. E não as fábulas, não histórias inventadas, às vezes até muitas ilustrações que ficam aí rodando na internet, para as igrejas, para os pastores, nos grupos do WhatsApp, tanta historinha que é inventada, é bonitinha, mas é inventada. Isso não é boa doutrina e nem palavra de fé. A quinta coisa que eu quero destacar é exercita-te na piedade, eusebia.
E o que quer dizer piedade? Reverência, respeito, fidelidade a Deus. Porque se você cuidar melhor da sua cabeça e do seu coração, você não vai ficar doente, você vai viver mais, vai viver melhor, você vai cuidar da sua mente e você vai ter saúde no seu corpo. Então a vida decente, que confia em Deus, que espera em Deus, que ama a Deus e que serve a Deus, tem promessa de vida e de vida eterna. A vida que agora é e também a que há de ser. E aí Paulo diz, olha, exercício físico é bom, né? Você pode praticar esportes, fazer academia, é bom. Mas Paulo dá uma dica, exercitar a piedade, amar a Deus e servir a Deus com amor, é muito mais proveitosa, ou seja, te dá muito mais saúde mental, espiritual, emocional e, consequentemente, uma boa saúde física. Você fica com uma boa imunidade. Não tem que ficar malhando tanto, se desgastando tanto em exercício. Você tem que ter uma vida espiritual saudável. Todos esses conselhos têm como propósito a preservação da nossa vida espiritual, a fim de que não nos corrompamos, não nos azedamos, não nos estraguemos e não nos desviemos, nem deixemos ficar doentes, ficarmos empobrecidos espiritualmente, porque aí você fica refém de muitos ataques dos maus pensamentos, das setas inflamadas do maligno. Frase do dia: a palavra de Deus é para ser pão para o uso diário e não bolo para ocasiões especiais. Coma a palavra de Deus todos os dias. Ela é o maná que vem do céu para nos fortalecer, nos encorajar e para manter vivo a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.